Ok. Bom, gente, é o seguinte. Eu separei algumas coisas aqui para vocês. Eu vou abrir, vou apresentar aqui para vocês. Eu peguei uma aula, é, refiz aqui. Eu pelejei, né, como eu falei com vocês, com o Diego, para ver se ele dava uma palhinha para vocês aqui, mas infelizmente ele está muito apertado agora, que ele está como consultor da CSN agora, lá em Congonhas. Então a gente montou um material junto aqui, e usando o ArcGIS mesmo, tá? Como é muito semelhante ao QGIS, eu coloquei a aula lá e os dados para vocês numa pasta, justamente porque a aula é muito grande. Eu não consegui carregar ela de jeito nenhum. Então teria que dividir ela. Eu vou tentar fazer isso, mas eu já coloquei para vocês. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam agora, nesse segundo, é que vocês, se vocês receberam um e-mail aí de compartilhamento de uma pasta lá no Drive, conforme eu estou fazendo com a disciplina de URB 104. Todo mundo recebeu? Eu recebi. Pronto. Então, isso vai dar acesso a vocês à pasta lá, e aí eu acho que a aula é tão grande que eu acho que vocês vão ter que baixar. Não tem o menor problema, pode baixar, tá? Eu vou abrir, vou começar a fazer uma pequena apresentação aqui para vocês, mas na verdade, assim, vai chegando em determinado ponto, aí abre-se o passo a passo, né, de mais ou menos como é que a gente vai fazer isso aí, que aí vocês vão entender porque a lógica dos softwares é mais ou menos a mesma, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que software de GIS não é igual ao software de CAD. Né? Algumas informações que eu tenho que passar para vocês. CAD, você tem que ficar, quando você salva, você fez qualquer coisa no CAD, lá, ele já está pronto para você desenhar, digamos assim. Só vai criar os layers lá, né? Quem mexe com CAD sabe disso, nomear os layers, dar cor, isso e aquilo, e aí dentro do próprio layer você vai desenhar segundo o seu layer ativo, tá? Então o que, que vai acontecer? Nos programas de GIS, cada layer desse é um arquivo, tá? Então, quando você trabalha trazendo uma imagem, por exemplo, importar uma imagem DWG, de curva de nível, qualquer coisa dessa natureza, ele vai abrir lá para você, vai até conseguir fazer algumas coisas, mas vocês, para editar, vocês têm que entrar no módulo de edição daquele específico, daquele shapefile, né? Cada layer daquele é um shapefile diferente, né? Ele é muito mais pesado, muito mais complexo, né, do que o CAD. E tem que salvar também. Não adianta você salvar só lá, né? Isso é para qualquer software de QGIS. Não adianta você só salvar como a gente salva, assim, o Word, o CAD. Não adianta salvar isso. Você tem que abrir para edição, fazer as edições que você está querendo fazer naquele shape, naquele layer especificamente. E aí depois você tem que salvar aquela edição que você fez, e depois fechar a edição e salvar no programa. Vocês vão ver lá como é que é. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é ver se todo mundo vai conseguir baixar isso aí, e a aula vai abrir tranquilamente enquanto eu abro a apresentação aqui. Quando vocês conseguirem, vocês me avisem aí, tá? Tá dando pra ver já. O meu já tá rolando. Tá baixando, vocês querem dizer. O meu tá aberto. O PowerPoint. Nossa, eu tô Isso baixando aí. ainda. Hum.
Vai aguentar sim, pode ficar tranquilo. Quer dizer, eu acho, né? Tomara que aguente mesmo, viu, Lucas? Aqui. Então, assim, o que que a gente está, o que que eu estou propondo para vocês? Eu estou propondo que vocês acompanhem essa aula, e aí vocês vão ver que vai chegar num determinado ponto, vai abrir o passo a passo, né? No próprio PowerPoint mesmo, vocês vão dar play, e a aula está sendo gravada, tá? Maria Clara. Já está sendo gravada, tá? Mas aí, o que que é? O mais importante é que vocês baixem o PowerPoint, tá? Porque o que que vai acontecer? Vai abrir não só explicações de você, como propostas, né, de exercício para que vocês possam ir fazendo. Então, assim, o Lucas está falando aí que o PC dele, Casas Bahia, o notebook dele talvez não aguente. Vai aguentar sim, porque vai ter que abaixar, né? E aí quem conseguir baixar e abrir o ArcGIS de qualquer maneira que consiga, tá ótimo para mim, não vai fazer diferença nenhuma, vai ter um pouco mais de facilidade, né? Quem tiver o ArcGIS em alguma versão aí qualquer que puder compartilhar, seria ótimo. Quem não puder tem que baixar o QGIS. 95,77% do QGIS é baseado no ArcGIS, né? O QGIS é o ArcGIS genérico, né? Então, acredito que vocês não vão ter muita dificuldade com relação a isso. Então, assim, vai chegar determinados slides que vai ter o play, né? Que vai estar explicando passo a passo como é que é cada uma das coisas, como é que funciona, o arquivo, e depois vai ter propostas de pequenos exercíciozinhos para a gente se exercitando até chegar, né, lá embaixo, se eu não me engano, uma das últimas explicações, né, como é que a gente vai fazer, como é que vai fazer a questão do relevo, né, então hipossometria e mapa de declividade, né, que é importante para vocês e tudo e tal. Então, assim, o mais importante para vocês, o que, que eu estou propondo? Sexta-feira a gente se encontra de novo, e vocês vão ter a oportunidade, né, de ir com calma, porque vocês vão ter que fazer isso aí, vão ter que assistir isso aí, tá? Ficou mais fácil, assim, estava ficando tão grande, ficou mais fácil fazer desse jeito. Vocês vão ter que assistir, vão ter que começar a fazer isso, não tem outra alternativa, né? Meio óbvio isso, né? Vocês vão ter que começar a fazer isso no computador de vocês, ou desktop, ou aonde for que vocês consigam fazer isso aí. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o fórum lá na aula, agora, tá? Já vou dar esse tempo para vocês. Dá para acompanhar com o QGIS, Amanda, foi o que eu falei, tá? O QGIS, ele é 90, tá brincando aqui, né? 95,76% dele, né, da plataforma, é baseado no ArcGIS. Basicamente tem os mesmos nomes, inclusive, a mesma lógica, com toda certeza, tá? O mesmo passo a passo que você vai fazer, que você vai ouvir aí, vai tentar fazer lá no ArcGIS, vai ser basicamente a mesma coisa, porque é quase como se você estivesse assim, trabalhando com ArchiCAD ou AutoCAD. Basicamente, você abre um ou outro, é basicamente a mesma coisa. Linha, ponto, configurações e tudo e tal. Então, assim, a aula está muito completa. Não acredito que vocês vão conseguir fazer tudo, porque você tem várias coisas, né, para vocês fazerem além dessa disciplina, né? Não acredito que até sexta-feira, né, ninguém dê conta de chegar até o final, porque ela é muito extensa, tá? Vou abrir aqui para vocês aqui, ó, para mostrar. Aí tem toda aquela questão. Eu suprimi a parte teórica, que a gente já viu naquelas aulas que eu passei para vocês, né? De curso introdutório, né? Que é a parte teórica inteira, tá lá naquelas 3 aulas lá, super completas, tá? Introdução, então essa parte aqui é mais para a gente começar realmente a entrar dentro dos programas, né? E começar a mexer com eles lá, tá? Então, vai ter desde explicações, né, principal características, né, então vejam aqui, o ArcMap trabalha em diversas extensões, assim como o QGIS também, né, a mesma coisa, né, de arquivo, entretanto a extensão SHP vai abrir, né, Shapefile basicamente a mais comumente utilizada para dados vetoriais. Então, assim, qualquer dado que tenha sido desenhado no CAD e importado para dentro do QGIS, ele é um dado vetorial. Qualquer coisa que você desenhe no QGIS, ele é um dado vetorial. Qualquer tipo de imagem que vá ser importada para dentro do QGIS, ela vai ser uma imagem rasterizada,
Tá? Então, há algumas coisas que podem ser feitas com imagem raster, a maioria delas a gente vai fazer com as imagens vetoriais mesmo. Por isso é que eu coloquei aquele bando de dados lá para a gente poder exercitar. Tá? Então, uma vez aberto um projeto, um mapa, deverão ser inseridos dados a serem representados e analisados, né? Então, a ideia é vocês trazerem esses dados já de uma vez, porque editar é uma coisa que vocês vão aprender só a fazer mesmo, porque ela é muito complexa, ninguém vai conseguir ficar criando e editando e desenhando coisa para o tempo que a gente tem aqui. Então, já coloquei os dados lá, né, para vocês vão lá, buscam os dados, ele já vai abrir, a gente vai manipular, digamos assim, esses dados aí, tá? Então, cada arquivo shapefile criado é uma camada isolada, né, com suas próprias informações alfanuméricas, né? Então, vocês têm que entender isso aí que eu estava falando para vocês, tanto do banco de dados, né? Então, a tabela que vai estar anexada a cada uma dessas feições, quanto as informações de geometria também, tá? Que é aquele o ponto, a reta, né? E a conformação de polígonos ou áreas. Então, vai trabalhar em layers, já falei isso para vocês, cada uma dessas layers, né, representa um arquivo diferente, é isso que vocês têm que ter na cabeça, né? O pessoal começa a dar tilt aí quando começa a mexer no QGIS ou no ArcGIS, por que não faz, né? Por que não é igual CAD, isso e aquilo? Porque a lógica dele é completamente diferente, exatamente para ele poder sustentar um banco de dados remoto. Essa é que é a questão, tá? Então, colocando aqui para vocês aqui, ó, uma coisa é você fazer um mapa temático que você quer imprimir. Então, conforme a gente já viu, todas as informações vão estar lá, né? Naquela aula de semiologia cartográfica, a gente falou, quando a gente vai imprimir o mapa, que a gente vai produzir um mapa, que a gente quer esse mapa pronto para ele ser um mapa, a gente tem que inserir um monte de coisas, né? O norte, as informações, o sistema de projeção cartográfica, o grid, a informação tem que estar clara lá e tudo e tal. O grande diferencial, né? A coisa top do geoprocessamento é que na maioria das vezes você não vai trabalhar com aquele mapa todo bonitinho. Você vai trabalhar conforme está aberta a tela aí. Veja que você tem suas feições já desenhadas. Né? Oi. Desculpa interromper, talvez você tenha falado isso nas outras aulas, eu não tenho prestado tanta atenção, mas tem algum lugar com todas essas normas, assim, para formalização de legenda, de pontos de apresentação de mapa? Ô, Amanda, a gente teve uma aula só sobre semiologia cartográfica que foi gravada. Ah, sim. Desculpa. Falei de paleta de cores, falei de feições, falei do que tem que ter, né, no mapa, tá tudo gravado lá. Eu não sei se você conseguiu baixar. Sim, na verdade eu não consegui baixar ainda direito, tô com uns problemas, mas seria algo, uma referência tipo a BNT ou NBR? Não, aí é assim, a aula que a gente deu foi de semiologia. Sim, com certeza deve ter alguma ABNT, mas o que a gente faz, né, é baixar baixar informações sobre cartografia, né, semiologia cartográfica mesmo, né? Ah, sim, o que eu passei para vocês aquele dia é assim, você vai apresentar um mapa, você tem que ter essas feições aqui. Aquilo muda. Você vai ver que quando vocês entrarem no módulo aí do ArcGIS ou do QGIS para fazer um mapa temático que você vai apresentar, né? Você vai transformar ele num PDF, por exemplo, para apresentar. Aquilo é uma imagem estática, tá? Você vai trazer todas as suas feições, vai colocar ela lá, vai arrumar ela a escala, vai colocar o norte, vai colocar as informações, o título e tudo e tal. Fora aquela série de mapas que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês aqui. Então, aqueles mapas são mapas estáticos, tá? A gente gerou a informação e a gente printou, digamos assim, né, digitalmente, cada um daqueles mapas. O grande lance do geoprocessamento é mais do que isso, que é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? É vocês terem um banco de dados, né, acoplados a essas feições que estão sendo mostradas aqui. Então, pontos, vértices do lote, ou o centroide do lote, né, que você pode gerar um ponto que é o centro geométrico, digamos assim, né, daquela área que você está trabalhando. Você pode colocar informações alfanuméricas vinculadas a cada uma dessas feições, pontos, linhas, né, e polígonos, tá?
Esse é que é o grande diferencial. Então, por que que ele precisa que cada uma das camadas seja um shapefile, ou seja, um arquivo quase que diferente? Porque ele vai ter, às vezes, bancos de dados pesadíssimos, né? Que nem é o caso aqui da gente, inclusive, né? Não vamos ter esses bancos de dados, mas vocês vão ter esses exemplos todos aí, a tabela aberta, né? Como é que isso se vincula lá, cada uma das informações, por exemplo. Outra coisa, Amanda, essa questão de semiologia cartográfica, tem N manuais de PDF, em PDF para baixar pela internet afora, N livros sobre cartografia e semiologia cartográfica e por aí vai, tá? Não fique preocupada com isso, não. Não, beleza, é só para atenção à padronização, assim, já fazer padronização. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar vários tipos de mapas lá para vocês também, para vocês terem sempre como referência, tá? O que que precisa para esse mapa. Então, eu vou pegar dos mapas meu aqui e vou colocar lá, desde aquele mapa mundi que eu mostrei para vocês, o mapa continental, o mapa de Minas Gerais, o mapa do município e depois as informações dentro de cada uma, né, descendo na escala mesmo, tá? Para vocês terem sempre como referência lá. Agora, Perfeito, tem obrigada. milhares de coisas, né? Ferrovia tem um símbolo específico, entendeu? Se a gente fosse dar aula de semiologia cartográfica para cada um dos símbolos que são necessários, a gente ia ficar 80% do semestre aqui só falando de que tipo de símbolo que deve ser, que é o quê. Tem um símbolo para cachoeira, tem um símbolo para sede de fazenda, tem um símbolo para ferrovia, tem um símbolo para isso e tal. Para montar você quer saber a versão do ArcGIS, né? Isso? Qual que é a sua aí, Isabela? Professor, eu procurei aqui na internet, parece que tem uma ArcGIS Pro com licença de 1 ano para estudante. Pronto. Melhor impossível. Eu acho que o meu foi 10.1, tá? O meu não é novo, não. Tá, vou ver se é parecido. Beleza. Assim. Tem isso, viu, Isabela? Ainda tem isso. Foi bom você ter perguntado isso, porque não só do ArcGIS, quanto do QGIS, né? Essa é uma das coisas que o povo enlouquece, às vezes, com QGIS e tudo e tal, mas a gente vai tentar fazer todos os exercícios que estão propostos aí numa plataforma ou noutra, tá? Eu vou falar isso com vocês, assim como o AutoCAD tem para estudante, o ArcGIS deve ter também. O problema é esse, ele é pior um pouquinho no QGIS, porque como eu falei para vocês, o QGIS ele tem o código aberto. Então, as pessoas começam a mudar ele, começa a ter versão em cima de versão em cima de versão, e às vezes, por isso é que é muito mais importante a gente entender o procedimento especificamente, né, o que está sendo feito com aquilo ali, do que o local do botão, porque o local do botão muda toda hora as interfaces, entendeu? E toda vez que sai uma versão nova, ele traz novas coisas, tira ferramenta, põe ferramenta, é meio confuso mesmo. Então, o que a gente vai tentar fazer é vocês entenderem o procedimento e tentarem repetir o procedimento, tá? E aí a gente vai tentar fazer isso de aula em aula, né? Por partes, porque a gente não vai conseguir fazer isso tudo de jeito nenhum. E aí a gente vai testar, né? Principalmente essa semana e na próxima, né? Como é que essa aula aí ficou para vocês aí? Como é que vocês conseguiram pegar esses elementos todos aí, né? De qualquer maneira, voltando aqui, né? Vejam que tem duas opções aqui, né? O que está sendo colocado aqui para vocês? Duas opções, sempre. Aquilo que eu falei com vocês, que é trabalhar, fazer um mapa temático e meio que imprimir, entre aspas, né? O mapa, exatamente como o que eu vou colocar lá para vocês, e trabalhar ele como mapa mesmo, né, inanimado, né, vamos colocar assim desse jeito, ele está lá impresso em formato digital, tem o norte, tem legenda, tem título, tem isso, tem aquilo e tal. Então você vai fazer um artigo científico, vai fazer um relatório, uma coisa qualquer, precisa desse mapa, né, num A4 deitado,
ou em alguma coisa dessa natureza, ou em PDF, né? Tá lá tudo impresso em PDF. Aí sim você tem essas questões que a Amanda estava perguntando aí, né? De semiologia cartográfica, né? É o mínimo que eu tenho que ter para aquilo ali se chamar um mapa, né? E ele ser facilmente legível. Conforme eu falei naquela aula para vocês de semiologia cartográfica, né? O mapa ele tem que ser monossêmico. O mais monossêmico possível. Quanto mais polissêmico ele for, pior. O mapa não é figura. Figura é uma coisa, cartograma, figura, diagrama é uma coisa. Você pode fazer o que você quiser. Pode usar qualquer cor, pode fazer qualquer coisa, sabendo que isso é essencialmente polissêmico. Cada pessoa que olhar para aquilo ali vai tirar uma interpretação diferente daquilo que está sendo mostrado no diagrama, no cartograma, ou na gravura, ou na figura. Então, o mapa, ele é o contrário disso. Ele precisa ser o máximo monossêmico possível. Tá? Por isso que a gente usa as paletas de azul sempre para água, por isso que a gente usa uma espectral sempre para, né, ou declividade, ou hipossometria, né, que vai ali do verde claro, verde escuro, verde claro, amarelo, laranja, vermelho claro, vermelho escuro, marrom, isso para hipossometria e para declividade. Então, para estrada, geralmente a gente utiliza vermelho, né? Então, isso tudo está naquela aula de semiologia cartográfica, tá? De qualquer maneira, o jump, né, o pulo aí do geoprocessamento, é você ter uma grande quantidade de informações gráficas, né? E de banco de dados remoto. Então, é exatamente isso aí que está explicando. Então, quando você tem um troço desse aqui, que você está trabalhando, por exemplo, isso aqui é uma figura de um cadastro, né? Como o Gilberto falou numa aula passada aí, né? Cadastro multifinalitário aqui, muito provavelmente para questão de IPTU. Então, você tem digitalizado aqui, né? Os lotes, né? Polígono, que vai dar uma área, construção especificamente, outro polígono, tá? Você tem o tramo da rua, desculpem. Você tem o tramo da rua, que é uma linha, né? Você tem o ponto, que pode ser o centroide, pode ser os vértices. Então, todos os elementos estão aqui. Quando você clica num elemento desse, ele vai abrir, tá, uma informação numa tabela de banco de dados sobre aquilo ali, tá? Então, aqui tem alguns arquivos, exemplos de arquivos matriciais, que você pode pegar do Google Earth, e aí começam as explicações aqui, né, como é que você vai abrir cada uma dessas coisas, e isso aí a gente vai ter que fazer, tá? Tá bem explicadinho aqui, tá bem mastigadinho aqui, tá? Todos os ícones básicos aqui, e aí pode trocar de posição, mas geralmente essa barra de ferramentas aqui, ela dificilmente ela vai modificar, tá? Basicamente ela é como é que eu vou falar? São mais ou menos esses íconezinhos que estão aí, não tem muita, vou tentar abrir aqui para vocês. Eu tenho um QGIS aqui, que eu baixei no começo do ano. Aí eles dão nome, tá vendo? A versão aqui, ó, 3.10. Bom, enquanto abre aqui, né? Vamos passando aqui, então vocês vão ver que é o seguinte, ó, cada uma das ferramentas, né, foi sendo destacada aqui para vocês, o que é cada uma delas, tá? A tabela de atributos, tá? E aí como é que ela vai abrir de cada um daqueles arquivos que está lá posto para vocês, né? Aquele banco de dados que eu coloquei lá para vocês está na pasta também. Podem baixar para dentro do computador de vocês. E aí vem as explicações todas até chegar aqui, ó, por exemplo, tá? Então, aqui tem um play aqui, ó. De pontos, linhas e polígonos, como também nas tabelas de atributos dos arquivos, shapefile,
Primeiramente, as Estão ouvindo aí, gente? adicionar a barra do editor e iniciar uma edição. Basta clicar com o botão direito em qualquer área cinza do menu do ArcMap e adicionar a barra de tarefas do editor. Então, essa é a proposta, tá? Então, você tem um monte de explicações aqui, destacadas, super detalhadas, até chegar numa que vai ter uma explicação. Para a atividade de seleção por atributos, seleção por localização, primeiramente nós vamos abrir a base de dados que se encontra dentro No exercício anterior, nós fizemos a seleção por atributos. A seleção por atributo... Por isso é que ela é grande, tá? Retomando o assunto sobre seleção. Então, vem toda uma explicação e depois vem a explicação também falada, tá? Deixa eu ver se abriu aqui. Olha lá. Olha a interface desse ArcGIS que eu abaixei aqui. Tá vendo a mãozinha? Tá vendo os zooms? Aproximar, afastar, é tudo a mesma coisa. Anotação de texto, olha lá, meta search, né? Meta busca, e por aí vai. Tem a mesma na janela do navegador, a mesma coisa. Então, vou trazer algum arquivo aqui. Tem uns arquivos que o professor César passou, que eu tenho aqui do César, que eu peguei de Ouro Preto. Acho que fica melhor para vocês. Só precisa achar, né? Aqui. Curva de nível, por exemplo. Essa nem precisa seguir todo o caminho que a gente colocou aí para vocês, que está mais ou menos formal, né? Se vocês pegarem tudo isso aqui, ó, jogarem aqui, ó, ele vai abrir. Olha lá. Então, ele vai falar aqui para vocês, aqui, ó, curva de nível, por exemplo, a informação que nós temos aqui, ó, curva de nível, 20 em 20 metros, circa 2.000 UTM. Então, está aqui todas as curvas de nível aqui do município, por exemplo, tá? Então, a ideia é vocês acompanharem o passo a passo aí e conseguirem ir aos poucos, né, manipulando essas informações aí, tá? Isso aqui pode até fechar mais aqui, se for o caso. Aqui ele vai aparecer todas as camadas, a mesma coisa do ArcGIS aí. Filtrar legenda, expandir tudo, fechar tudo, remover camada e por aí vai. É a mesma lógica, tá? Não tem muita diferença, no final das contas, entre uma coisa e outra. Então, qual que é a proposta, né? A proposta é que vocês vão acompanhando aí essa aula toda, tá? Colocando as dúvidas lá, e aí a gente passa a se encontrar. Já marquei a aula para sexta-feira aqui. Sexta-feira a gente vai se encontrar para a gente ver como é que a gente caminhou com isso aí.
E aí, na próxima quarta, na próxima sexta também, para a gente ver como é que a gente está saindo com isso aí. Ok? Ok. Todo mundo conseguiu baixar tudo aí, gente, da pasta? Sim, Mariana. Ótimo. Ok, a dinâmica vai ser essa. Eu vou abrir o fórum lá e vou pregar todos um exemplo de cada uma das escalas, né, de tipos de mapa que tem lá, para essa questão da semiologia cartográfica não desaparecer da. Só vou poder baixar na semana que vem. Por que, Luana? O que houve? Luana? Bom, vou afixar lá todos os mapas, está aqui o link, tá? Que a Isabela já passou, da versão para estudante. Todos vocês vão conseguir. Cristiano, é totalmente diferente Oi. do seu programa, essa versão aí, Como é? essa gratuita. É totalmente diferente. Acho que o QGIS é mais parecido. Esse é um problema, viu, gente? Esse é um problema. Esse é um problema que a gente vai ter que, né, ir afinando isso aí, né, e encontrando aqui nas aulas para a gente poder, entendendo o procedimento, né, entendendo o procedimento, a gente consegue navegar isso aí. A ideia foi essa aí, né? Vocês de mão dessa aula com passo a passo e tudo e tal, entendendo mais ou menos como é que as coisas são em termos mais gerais, em termos, né, de conceito, como é que é para fazer o troço, que seria um pouco mais fácil aí, né? Já que vai acontecer isso sem sombra de dúvida, tá? O ArcGIS e o QGIS vão ter, cada versão vai ser uma versão um pouco mais diferente uma da outra, tá? Mas no final das contas, do QGIS está muito parecido. Pronto, ótimo. Fácil de baixar também. Pois é. Então, a ideia é essa aí, e vou fazer isso, vou afixar lá para vocês essas questões. A aula de semiologia cartográfica, quem não conseguiu baixar e assistir ainda, é bom baixar. Quem não se lembra, é bom, né, assistir de novo, tá tudo lá, tá? E vou colocar o exemplo de mapas aí para vocês. Vou abrir o fórum lá para a gente poder conversar sobre isso, né, antecipadamente, né? A gente ir vendo aí como é que a gente faz essas coisas todas aí, e testando cada um dos exercícios, né, cada um do passo a passo que foi proposto aí. Ok, gente? Pessoal da URB 104 aí, eu vou ver se amanhã eu já consigo dar o retorno para vocês da apresentação do trabalho, viu, Gilberto? Bacana, Cristiano. Mas os trabalhos foram muito bons, viu, cara? Em geral, tá? É só variação de nota por detalhes, entendeu? Porque já adianto, já que foi muito, muito melhor do que eu esperava, inclusive. Porque eu estou acostumado, geralmente, a fazer esses diagnósticos, né, com o pessoal da arquitetura, e aí realmente é muito, muito incipiente. O de vocês, né, todos os grupos, sem exceção, foram extremamente completos. Bacana, né? Eu gostei. Ok, pessoal? O último aviso aqui, não é dessa aula, né? Porque essa aula é quarta-feira. O que acontece, Gilberto? Só para você dar um aviso aí para seus colegas aí. Eu faço controle oncológico, né? Porque eu já tive, infelizmente, há uns anos atrás, eu tive câncer e tal, tô curado e tudo, mas eu tenho que fazer esse controle rigoroso. Então, de segunda para terça-feira, foi o dia que eu consegui marcar, eu vou ter que me internar para fazer um exame.
Então, de qualquer maneira, eu aviso a vocês, tá? Na terça-feira, se a gente vai ter aula síncrona ou assíncrona, tá? De URB 104, ok? Você avisa o pessoal para mim, por favor. Vou mandar o e-mail, tá? Mas aí você já fica sabendo. Bacana. Aviso sim, Cristiano. Ok, pessoal. Então eu vou abrir lá os fóruns, vou postar todos os mapas lá, todas as coisas que para vocês terem como referência aí, e a gente vai trocando ideias aí pelo fórum e já marcado a aula 1h30 sexta-feira, ok? Ok. Beleza. Bacana demais. Então aí, gente, rock and roll. Vamos lá. Pode baixar o ArcGIS, pode baixar o QGIS. Já tem gente falando aí que o QGIS está muito mais parecido, que talvez seja mais fácil de fazer. A ideia é exatamente a mesma. Quem já tem o ArcGIS, a versão mais antiga, pode fazer, tudo vai funcionar. Fiquem tranquilos, tá? Até. Até, Cristiano. Alô, até sexta. Tchau, tchau, Cristiano. Até. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Cristiano. Tudo de bom no exame lá também, viu? Falou. Eu vou mandar o e-mail pro pessoal, mas aí você já avisa eles para mim. Pode deixar que eu aviso, sim. Falou, cara. Um abraço, meu cara. Obrigado. Tchau, tchau.